Olá, estudantes, professores e todos que nos acompanham, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e irei moderar a aula do professor Mauro hoje. E o título da aula de hoje é A Construção Sintática das Citações. E vamos aí ao tema e aos objetivos. O tema da aula, então, será orações subordinadas substantivas objetivas e os objetivos da aula são analisar a estrutura sintática comum nas citações indiretas, com períodos compostos por subordinação no texto reportagem. Segundo objetivo, reconhecer as orações subordinadas substantivas diretas e indiretas nas citações indiretas. E aí, professor Mauro, tudo bem? Olá, professora Silene. Olá a todos os professores e alunos que estão assistindo essa aula. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje está fora do caderno Aprender Sempre, né? A gente agora está com as habilidades do currículo em ação para fechar o bimestre. E essa habilidade é uma habilidade que a gente não trabalhou muito durante o bimestre, né? Então foi uma habilidade escolhida para a gente trabalhar hoje. É uma aula um pouco pesada, né? Um tema meio complicado. Então suspense aí para vocês. Mas eu vou pedir apoio dos professores, tá? Porque os alunos vão com certeza entender aí como que funciona esse macete aí, sintático. E é isso, ó, tá vendo? Olha o clima. Mas não é nada disso, gente, não é para se atemorizar. Então é o seguinte, a aula de hoje a gente vai trabalhar com alguma coisa que a gente já fez durante o bimestre no sentido de trabalhar com citações, né? Então a gente falou de citações diretas e indiretas, teve aula sobre isso. E as construções sintáticas de uma citação indireta é oração subordinada substantiva objetiva. O nome é feio, mas é muito tranquilo. Vamos lá então agora ver o conteúdo da aula de hoje. A estrutura sintática nas citações indiretas. E aí eu vou lembrar a vocês o que é uma citação indireta. Oração subordinada substantiva, texto, reportagem como exemplo. Tranquila, com o apoio de vocês eu sei que a gente vai conseguir fazer uma aula bem legal, ok? Para começar, a gente sempre vai querer retomar aí os conhecimentos dos alunos. Pode ser que a maioria dos alunos não lembre, mas aqueles que lembrarem pode mandar participação. O professor que estiver acompanhando também quiser mandar, pode mandar participação no chat para a gente começar a nossa aula. A pergunta é a seguinte, olha lá. Você sabe qual dos períodos abaixo contém uma oração subordinada substantiva? Então tem dois períodos e é para você dizer qual deles tem uma oração subordinada substantiva. Vamos retomar aí na memória e fazer a participação no chat, a gente volta em um minuto. Voltamos então, olha, os alunos do professor José diz que é a segunda oração. Dizem que é a segunda oração, olha Eles lá. dizem. Que alunos Então, lindos. ótimo. Eles estão falando o seguinte, também os alunos da professora Sônia, o Pedro, no caso o Pedro Victor, diz segunda oração. Segunda oração. Então, continuando, mas a maioria aqui, segunda oração. Segunda Por oração. exemplo, a aluna Catarina, da professora Cláudia, segunda oração. Ó, que ótimo. Legal a participação. E é bom ter respostas aí, porque deixa a gente mais animado. Pode manter na tela isso aí? Olha só, a gente tem os dois exemplos, né? Então, a gente tem o primeiro caso. Primeiro, para lembrar os alunos que período, né? Aí, se quiser votar em mim agora, período é o seguinte, quando a gente fala em período na questão da oração, na questão sintática, a gente está falando de um... Acho que eu estou meio na frente aqui, né? Vamos ficar mais para cá. Aqui? Aqui é melhor? Numa oração, quando a gente cria, por exemplo, começa a oração com letra maiúscula, que é o normal, né, gramaticalmente,
e aí termina com uma finalização, que pode ser um ponto final, um ponto de interrogação ou de exclamação, a gente tem ali dentro um período. E esse período pode ter apenas uma oração, que aí vai ter uma frase com um verbo, ou mais de uma oração, que seriam várias frases construídas em torno de verbos. Então, a gente já sabe que oração é frase construída em torno de verbo. Se você tem ali dentro daquele período vários verbos, né, onde uma frase se constrói em torno dele, você tem várias orações, então tem um período simples ou composto. Então, nesse caso, a gente está falando, por que eu chamei período? Exatamente por causa disso. Olha só, vamos voltar aqui para a tela. Pode pôr na tela para eles a frase? Olha só, nós temos a primeira, 2/3 da população deverão ficar sem água em 2025. Nós temos então a primeira frase, né, construída em torno de um verbo, que é o verbo deverão, né, deverão ficar, na verdade é a nossa locução, né, e a frase construída em torno dela. E temos mais um depois da vírgula, pois não há mudança no comportamento, pois não há mudança, outro verbo. Então nós temos aqui um período com duas orações. A primeira está dizendo um fato, que 2/3 da população deverão ficar sem água, e a segunda está justificando, explicando por quê, pois não há mudança no comportamento. A gente chama isso aqui de um período composto por coordenação, e essa oração é coordenada, tá? Então, a gente chama essa oração de coordenada. Então, não é realmente a oração que eu estava querendo. A oração que eu quero é uma coordenada explicativa, né? A oração que eu quero é exatamente essa. Um estudo da World Watch Institute diz que, o que ele diz? Ele diz isso, e aí a partir do que vem a oração, que até 2025, 2/3 da população mundial deverão enfrentar a escassez hídrica. Nesse caso, nós temos a primeira oração construída em torno do verbo diz, né, que está aqui grifado, e a partir do que a gente vai ter a outra oração, deverão enfrentar, outra locução verbal que forma outra oração. Essa oração é uma citação. Perceba que eu estou citando a fala do Instituto, né? Então, o Instituto World Watch Institute diz isso. O que ele diz? Ele diz isso. Então, a oração que vem em seguida, ela está complementando a oração principal no que o Instituto diz. É uma característica das citações indiretas. Quando a gente está citando alguém e não expõe a fala dela como ela foi dita, mas na nossa forma de falar, a gente está fazendo uma citação indireta. E essa citação indireta é construída em forma de oração subordinada substantiva e, nesse caso, objetiva. Ok? Mas vamos continuar. Esse é só o exemplo para começar, tá bom? Vamos entender um pouquinho, então, de estrutura sintática. Então, a gente fala muito de estrutura sintática, para o aluno entender em casa, a sintaxe, e é assim que pronuncia, tá? Não é sintaxe, é sintaxe, como se fosse som de S. A sintaxe está relacionada à composição das orações, ou seja, como as palavras e os termos funcionam combinados entre si. Então, quando a gente fala de sintática e de sintaxe, a gente está falando de como a gente forma as frases, porque as palavras elas estão no dicionário, elas estão na nossa cabeça. Quando a gente começa a fazer o nosso discurso, a gente está formando frases, a gente está formando orações. Isso é sintaxe, isso é análise sintática. É como elas funcionam dentro da frase. Então, o sujeito, verbo transitivo, os complementos verbais, os objetos, né, os complementos nominais, o predicativo do sujeito, toda essa coisa que a gente ouve faz parte da sintaxe. Próximo parágrafo, chamamos de estrutura sintática simples aquelas compostas por orações simples, construídas em torno de um verbo, e complexas aquelas que possuem duas ou mais orações. Então, quando o período fica composto, a gente chama de oração complexa. Tá? Nesse caso, teremos períodos compostos que podem ser por coordenação ou por subordinação. Eu dei os dois exemplos na tela anterior. Hoje, trataremos apenas dos períodos compostos por subordinação, exclusivamente das orações subordinadas, substantivas, objetivas. E vamos avançando, a coisa vai progredindo, tá? Vocês podem mandar aí no chat se está rolando dúvida, alguma coisa que eu preciso reafirmar, que eu reafirmo aqui, ok? Próxima tela. Oração subordinada, substantiva, objetiva, que é o objeto da nossa aula de hoje. Então, vamos retomar todas as definições, para os alunos entenderem. Primeiro, oração por quê? Por que eu chamo de oração? Porque é uma frase verbal, é uma frase construída em torno de um verbo. Então, oração é uma frase verbal. Ela é subordinada por quê? Aí está lá, porque se subordina a outra oração, que é a principal, para completar o seu sentido. Veja que naquele exemplo, a primeira oração mostra um fato, né? E a segunda
complementa esse fato. Por exemplo, o Instituto diz, né? Não chega a mostrar o fato, eu falo que ele diz. E aí o que ele diz? Então aí a segunda oração vem completar o sentido desse verbo dizer. Por isso que ela é chamada de objetiva, porque ela faz papel de objeto do verbo, que é o complemento verbal. Na análise sintática a gente chama o complemento verbal de objeto, ok? Ela é substantiva por quê? Porque ela cumpre o papel de um termo substantivo, que é o caso do objeto. O objeto ele tem um papel substantivo, não é verbal, não é adjetivo, não é adverbial, ele é substantivo, tá bom? Por isso que a gente chama de substantiva. E ela é objetiva por quê? Porque também cumpre o papel do termo objeto, que é o nome que a gente dá para os complementos verbais. Então, o complemento de verbos de ação é chamado de objeto. Se fosse um verbo de ligação, não teria complemento, e aí o termo que vem depois é o predicativo. Mas a gente chama de objeto, né, o termo que complementa os verbos de ação. Muito bem, então olha como que funciona o esquema de um período quando a gente está falando de oração subordinada. Começa com a oração principal, e essa oração principal é formada pelo sujeito, que é aquele de quem a gente fala, que pode ser uma pessoa, uma coisa, o que for, é o nosso assunto. O verbo, né, que está na frase porque é uma oração, e as conjunções integrantes que ou se. A gente usa o que quando a gente tem certeza e o se quando a gente está falando de uma possibilidade, alguma coisa que está em dúvida, né? Eu não sei se eu vou à festa, então olha só, é uma possibilidade, então a gente usa o se, mas quando a gente tem certeza a gente usa o que. Eu sei que eu vou à festa, né? E na oração subordinada, que é a próxima oração para formar o período, você vai incluir o objeto indireto ou direto ou indireto. Vamos ver o exemplo. O professor explicou que a gramática. Então, olha lá, nós temos que ter duas orações. O professor explicou, é a nossa primeira oração, formada em torno do verbo explicou. Aí nós temos a conjunção integrante que, né? Conjunção integrante, a gente vai chamar de CI. Opa, deu um probleminha de novo aqui. Voltou? Voltou? Vamos ver se volta. Voltou, né? O professor explicou que, né, que a nossa... Ixi, tá dando probleminha. Vamos voltar. Acho que eu tinha que pôr o lápis de novo. Vamos lá, a caneta está colocada. Beleza. Vamos para a próxima, então. Olha lá, o professor explicou, né? É o nosso verbo. Não está dando certo. Eu vou desistir de grifar a tela, tá? O professor explicou, é o nosso verbo, que é a conjunção integrante, tá? Que é a conjunção que faz parte das objetivas. Gramática pode ser legal. Então, a gramática, ou a gramática, se quiser colocar também, pode ser legal. Aí, ó, o pode ser é a nossa locução verbal que forma a outra oração. Então, o professor explicou. Aí é sempre isso. O professor explicou o quê? Percebe que a gente precisa de um complemento para o verbo explicar. Então, por isso, a oração que vem depois, ela cumpre esse papel de complementar o verbo explicar e, então, ela se faz um complemento verbal que a gente chama de objeto. Nesse caso, objetiva direta, porque não existe preposição ali. Agora, olha lá embaixo. O professor não sabia. O professor não sabia do quê? O professor não sabia se todos iriam entender. Então, esse se é a nossa conjunção integrante, todos iriam entender. Também é o complemento do verbo saber e objetiva direta também. Entendeu? Tá ficando claro? Eles estão mandando muitas... Não, falaram que tá ok, conseguiram só retomar a diferença, né, de períodos. De período. Tá, vamos falar sobre período. Então, quando a gente avançar aqui, a gente vai retomar frases, a gente fala sobre os períodos, tá? Nós temos um texto. Eu vou querer avançar bem, assim, porque aí quando surgir as dúvidas, vai sobrar um tempo para a gente retirar as dúvidas, né, Pro? Vamos lá. Então, vamos lá, o texto. Olha só, gente, eu separei um texto para a gente poder retirar daí alguns exemplos, tá? Então, captação de água de chuva economiza 60 mil litros por ano. O professor Eduardo Simões, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC, da USP em São Carlos, desenvolveu e instalou em sua casa um sistema inteligente de automação residencial para aproveitar a água da chuva. Com capacidade de armazenamento de 5 mil litros, o sistema tem como principal inovação o duplo reuso. A instalação do sistema teve custo aproximado de R$ 4.000 e permite uma economia de quase 60 mil litros de água durante o ano, além de uma redução mensal de até R$ 300 na conta de água. Simões conta que o sistema é fruto de uma combinação de projetos de iniciação científica de mais de 10 alunos de graduação que ele supervisionou. O professor explica que a água da banheira, depois do banho, é utilizada para irrigação
do jardim, pois o ralo da banheira leva direto para os sprinklers. Sprinklers, né, que está colocado aí, seriam aqueles jatos de água que ficam nos jardins, né, que abre automaticamente e solta. Os campos de futebol também tem esse sistema, né, que do nada começa a irrigar, assim. São os sprinklers. Isso, sprinkles, né, deveria ser a pronúncia. Isso consiste no duplo reuso da água da chuva, ressalta. Então eu peguei um texto aqui, esse texto é importante, o assunto, né, super importante, a gente está falando de uma época que a água está chegando num nível aí que a gente não sabe onde vai parar, né, ou quando vai parar. Então, trabalhar com reuso da água de chuva, essa coisa toda, isso é ecologicamente corretíssimo e é muito louvável. E esse texto traz citações, né, porque ele, quando a gente aborda o assunto, em algum momento a gente traz a citação, faz referência à fala do professor. Então, é isso que a gente vai abordar na próxima tela. Olha lá, chat da atividade 1. No texto, há 2 momentos em que encontramos períodos compostos com orações subordinadas objetivas. Responda no chat quais são essas orações, ou seja, as orações onde há citação da fala do professor. Manda no chat quais são esses 2 momentos, a gente já volta em 1 minuto. Vamos lá. Como que está o clima no chat, Pro? Eles falaram que tem algumas dificuldades, Tem mas algumas dificuldades. vamos lá, as dificuldades vão aparecendo e nós vamos Aí aí é normal, auxiliando. exatamente. As dificuldades é normal, né? Tudo normal, vamos lá. O professor José coloca a resposta dos alunos. Ele não explicou se é o primeiro ou o segundo. Coloca assim, Simões conta que o sistema é fruto de... Aí continua. Aí o aluno coloca assim, as 2 últimas. O Lucas respondeu dessa maneira. As 2 últimas, talvez ele está falando os 2 últimos parágrafos. Os 2 últimos parágrafos, as 2 últimas partes do texto. Aí Uhum. o Pedro já coloca o penúltimo parágrafo. Aí O penúltimo parágrafo, sim. Aí a Catarina, a aluna da professora Carla, coloca no segundo parágrafo. Uhum. Aí coloca assim, alguns estão colocando a diferença de coordenada e subordinada, e o aluno João monta e responde o seguinte, a última parte. A última parte. Então vamos ver aqui, ó, porque já que a gente não tem muito tempo, o assunto é complexo, então vamos ver o que a gente tem. Olha, eu coloquei para vocês então as 2 partes, quem falou lá as 2 últimas, estava querendo dizer as duas últimas partes, né? Os 2 últimos parágrafos. Estava certo. Ó, vamos pôr na tela para eles aí. Simões conta que, tá vendo? A construção é sempre essa. Sujeito, o verbo e a conjunção integrante. Simões conta que. O que o Simões conta? Aí tá lá. Que o sistema é fruto de uma combinação de projetos de iniciação científica de mais de 10 alunos da graduação que ele supervisionou. Então, esse é um exemplo de oração subordinada substantivo objetivo, ou seja, começamos com a oração principal, que é Simões conta que, e aí daí em diante a gente tem a oração que complementa o que o Simões quis dizer, o que ele quis contar. E aí a informação está nesta oração. Por isso que ela é subordinada, porque o papel dela é complementar o sentido da principal, né? Então ela traz a informação que se espera, que está faltando na principal. E na principal falta a informação do que o Simões conta. Ele conta que o sistema é fruto de uma combinação e etc. Tá? Então aí quem perguntou sobre o período é exatamente esse o exemplo aí, ó. Começa com uma letra maiúscula, Simões, é o início da frase. E termina lá no ponto final, no supervisionou. Né? Quando a gente tem esse trecho, a gente chama de período. Um parágrafo, por exemplo, pode ter vários períodos, né? Ter vários períodos. Você põe um ponto final, começa com letra maiúscula de novo. Lembra, pode voltar aqui para mim, ó. Lembra quando a professora ou o professor falava para você, estava fazendo um ditado, os alunos vão lembrar, né? E estava fazendo um ditado de um texto, aí ele fala assim, ó, ponto, aí você falava, na outra linha, professor? Aí você fala, não, na mesma linha.
Então, se ele fala na mesma linha, ele quer dizer que era para você continuar o parágrafo, ou seja, terminou o período, ponto final, aí põe uma letra maiúscula que na mesma linha continua, que aí quando ele terminar e falar na próxima linha, faça parágrafo de novo, quer dizer que você vai escrever outro parágrafo. Então, dentro de um parágrafo pode ter vários períodos, e cada período pode ter várias orações, ou pode ter uma só, né? É comum a gente pedir que tenha várias, porque senão o texto fica muito, sabe, curtinho, né? Muito simples, né? Com falas curtas, parece mais um texto em versos do que um texto em prosa, tá? E o segundo exemplo lá, ó, pode pôr para eles. O professor explica que, o que o professor explica? Aí tá lá, a água da banheira, depois do banho, é utilizada para irrigação do jardim, pois o ralo da banheira leva direto aos sprinkles, né? Que é aquele jato que eu expliquei. Muito bem, então você vê que ele para no que ali, ó, professor sujeito, explica é o verbo, que é a nossa conjunção integrante, que vai ligar a oração subordinada que vem depois, complementando o sentido do verbo explicar. Ficou mais claro, será agora? Vamos ver se ficou mais claro, eles dizem aí, senão a gente continua explicando aqui. Para verificar se eles entenderam, eu coloquei essa atividade agora em que eu só coloquei a oração principal. Eles têm que complementar com as orações subordinadas substantivas. Então tá lá, complemente os períodos com orações subordinadas substantivas. A oração principal tá lá, a ciência não sabe se. Especialistas alertam que. O professor diz que. Não vou dar tempo, porque já estou olhando que tem pouco tempo ali, então eu quero a participação deles. Vai mandando que a gente vai fazendo as nossas simulações aqui, né? Lembrando que agora é completar com o que está faltando para ser respondido a respeito do verbo da oração principal. O que a ciência não sabe, o que os especialistas alertam e o que o professor diz. Está subindo? Daqui a pouco chega. Não, só estão comentando quem conta é o que ou a quem. Isso, pode ser. Mas no caso, no conta, está falando do anterior, né? Do anterior. Sim. Quem conta alguma coisa a alguém, né? Bom, a Pro Virley coloca assim, se todos ficarão imunizados. Então, a ciência não sabe se todos ficarão imunizados. Um bom complemento. Especialistas alertam que... Vamos lá. É mais difícil para eles, né? Eles estão mandando a resposta para o professor está mandando aqui. Então, se todos... Eu vou usar da professora aqui, ó. Se todos ficarão... Imunizados. Muito bem. Se todos ficarão imunizados. A resposta da professora, gostei. Então, você vê, ó, a ciência é nosso sujeito, né? Não sabe é a negativa para o verbo saber. E o se, que é a nossa conjunção integrante. Conjunção integrante, tá aqui. Vamos para a próxima? Eles mandaram alguma? Especialistas alertam que é importante tomar a vacina. Que é importante, vamos ver se dá tempo ainda, né? Que já está acabando a aula. Alertam que é importante. Se eu cometer algum equívoco aqui, por exemplo, colocar mais uma perna no M, vocês me perdoem, tá? Por gentileza. Importante o quê? Tomar a vacina? Isso, tomar a vacina. Porque importante tomar a vacina. A Lusa sempre é um desafio para mim aqui, a Lusa. Olha lá, não, mas vacina também já é demais, né? Vacina não dá. Vacina não dá, gente. Vamos lá. Está acabando a aula já, né? Tem mais uma para debaixo? 2 minutos. Qual o professor? De novo ficou vacina. Deixa. O professor diz que... Vamos lá. O professor diz que devemos continuar com os cuidados necessários. Devemos continuar com os cuidados. Eu vou pôr só com os cuidados, Com os cuidados. Ó, desculpa aí, gente, porque o negócio está no tempo. Então é isso, você vê como eles entenderam, né? Passaram os complementos que a gente estava pedindo. Vamos ver aqui. Já tinha até complementos. Ó, se eu apagar, eu consigo mostrar os complementos. Vamos apagar aqui. Vamos lá aqui. Aqui, ó, já tinha feito uma possibilidade, ó. A ciência não sabe se a dessalinização da água do mar é a solução, que é uma possibilidade para a falta de água. Aí temos aqui também, vamos apagar só um pouquinho para eles lerem, ó, aqui. Temos a especialista alerta que é importante o uso consciente da água. E temos também aqui o último, tá acabando já, né?
o último. O professor disse que o sistema consiste em duplo reuso da água da chuva. São possibilidades, né? Então perceba como ficou claro aí agora como que é a construção da citação indireta. Ela é sempre em forma de oração subordinada, substantiva, objetiva. Tem alguma aí para mandar? Olha, só achei interessante. O professor disse que todos precisam entregar as atividades. Vamos entregar atividades. Então, por isso, vou pôr na tela aí para vocês. Mão na massa. Procure em jornais, revistas ou na internet, notícias ou reportagens e grife construções que contenham períodos com orações subordinadas objetivas, como a gente viu agora, o substantivo objetivo. Apresente a professora ou professora. Pode mandar na minha página no @prof.maurofarias. Vimos aí o que está na tela, a estrutura da sintática, oração subordinada, texto, reportagem como exemplo. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouco sobre esse conteúdo que é meio difícil mesmo, né? Mas a gente vai no desafio e vai aprendendo. Avaliem a nossa aula. Obrigado a todos e até a próxima. Até. Tchau, tchau.